Fala galera, beleza? Aqui é o Roberto do canal Mente de Aço. E no vídeo de hoje eu vou trazer aqui pra vocês um assunto que tem a ver com fatores que influenciam na produtividade. Eu mesmo que criei toda essa divisão que eu vou falar aqui pra vocês hoje. Mas antes de ir pro vídeo, já deixa o like aqui embaixo, compartilhe com alguém se você puder, que já nos ajuda bastante. Comenta a sua opinião sobre o vídeo, assim que assisti-lo, né? E comente sugestões de temas para que possamos fazê-los também. Então vamos pro vídeo. Então, galera, fatores que alteram a produtividade. Eu separei aqui em 3 categorias: biológicos, psicológicos e metodológicos. Como eu cheguei a toda essa divisão? Bom, há algum tempo eu estava me sentindo improdutivo. Como falei no primeiro vídeo, eu sou estudante e tive um excelente ano escolar, boas notas nos vestibulares e chegou as férias. E eu não estou fazendo nada na minha vida. E eu estou me sentindo improdutivo. Então, ontem eu pensei, o que será que altera a produtividade? Eu estava me sentindo muito cansado. E eu cheguei nessa conclusão. O primeiro fato é considerando que o homem é uma máquina. Então, ele tem limites. E foi nessa classificação que eu coloquei os fatores biológicos. O homem, ele pode ser considerado uma máquina com limite. Ou seja, como um computador, tem memória, tem um limite, não pode se esgotar. E partindo desse pressuposto que o homem é uma máquina e ele precisa de cuidados, porque ele tem limites, eu criei esses fatores biológicos. Eu não criei-os, eu simplesmente listei-os. E o primeiro fator biológico que eu percebi é que sempre que eu não tenho uma boa rotina de sono. E por causa disso eu acordava muito cansado. Então eu ia dormir, às vezes quando eu ia dormir, eu comia muito, exagerava na comida e eu ia dormir cansado. Outras vezes eu simplesmente tinha insônia e ia dormir muito tarde, e acordava tarde também, eu também ficava cansado. Ou seja, eu comecei a perceber que o sono era um fator crucial para o próximo dia. Que por mais que você vai dormir hoje, já vai contribuir para o dia de amanhã. E nisso eu comecei a estudar um pouco de ciclos de sono e eu vi uma matéria que falava que um ciclo de sono tem aproximadamente 3 horas e que você pode acordar após ele. Porque você vai estar no sono leve. Se você acordar no sono profundo, você se sente mais cansado ao longo do dia. E estudando isso, eu venho experimentando e eu tô dormindo sempre nesse intervalo de 3 horas e não estou exagerando, não estou fazendo mais nada que me prejudique antes de dormir e realmente estou vendo uma melhora significativa desse cansaço diminuir drasticamente. O segundo fator biológico que eu coloquei é a saúde. Esse tópico ele tem subtópicos também. A saúde eu coloquei primeiro o sono, né? É um desses subtópicos, é da saúde. O outro é a alimentação, porque não adianta você ter uma boa noite de sono se você acorda de manhã e come 3 pães. Você vai ter uma hiperglicemia, o seu sangue vai se encher de açúcar, depois vai baixar, você vai ficar com sono e só aí você já vai ficar cansado. Isso é biológico. Então a alimentação também é um fator a se pensar. Eliminar muitos carboidratos, alguns lipídios que não são bons para você. O terceiro fator de saúde é exercícios físicos. O nosso corpo ele é uma máquina e quando você faz exercícios físicos você acaba aumentando seus batimentos cardíacos, o que acaba oxigenando ainda mais o seu cérebro. Ou seja, é como se você trocasse o óleo de um carro, por exemplo. Não é muito parecido, mas é leve nessa metáfora, comparação. E além de você oxigenar seu cérebro, você também acaba melhorando sua musculatura, melhorando sua autoestima, porque se você está acima do peso, você vai ficar num corpo bom, cada vez mais, e só esse simples hábito já tem 3 coisas positivas. Oxigena o cérebro, você fica tem uma musculatura melhor e melhora sua autoestima. O outro é o lazer. Bom, assim como qualquer máquina, se você deixar ela rodando 100 horas por dia no seu limite total, 100 horas por dia, perdão, se você deixar ela rodando 24 horas por dia no seu limite total, ela vai ter um tempo útil muito menor do que uma máquina que é usada de maneira correta. Então, se você chega no seu limite, você não pode ultrapassá-lo constantemente e não tirar um momento de lazer. Então, lazer
é imprescindível se você quer ter sucesso em alguma coisa, se você quer aumentar a sua produtividade. Bom, fatores psicológicos. Aqui eu falei do biológico, mas de nada adianta você ser perfeito nesse biológico, ter tudo isso que é necessário para você não se sentir cansado e ter uma produtividade alta, se você não tiver em dia com esses fatores que você está assim. O primeiro fator psicológico é, no caso, o ambiente. O ambiente ele influi psicologicamente em você. O ambiente tem duas subdivisões, por exemplo, suas amizades. Quem você anda. Se você tem todos esses fatores para ter alta produtividade, mas você só anda com gente que não quer nada com a vida, você também não vai querer nada com a vida. E mesmo tendo todas as portas, você não vai ultrapassá-las. Então os amigos são muito importantes. O segundo é o meio qual você está. Por exemplo, se eu trabalho num escritório e supondo eu preciso fazer um relatório, mas eu deixo todas as luzes apagadas. Consequentemente, eu vou sentir mais sono. Isso é biológico. Nós temos uma glândula no nosso cérebro chamada glândula pineal, que quando está muito escuro, ela produz a melatonina, que é um hormônio que te deixa relaxado. Então, se você está em um ambiente muito escuro, com certeza você não vai ter uma produtividade tão alta se você tivesse um ambiente claro. Isso também influencia com o grau de organização de onde você trabalha e de onde você produz suas coisas. Se você tem um ambiente muito organizado, sua produção vai ser melhor. A segunda coisa que eu citei são as crenças. As crenças no sentido de mundo e as suas crenças pessoais. Por exemplo, o vitimismo. O vitimismo é uma crença. Se você acredita que todos os resultados negativos que você tem não são culpa sua, e são culpa do mundo, dos seus pais, de alguma coisa, você é um vitimista e isso está atrapalhando na sua produtividade. Porque a partir do momento que você assume a culpa para si mesmo, você sabe onde mudar o seu comportamento e você consegue atingir o resultado que você quer. Então, vitimismo e desculpas não são bem-vindas se você quer ter uma boa produtividade. No quesito das crenças pessoais, você precisa acreditar que você consegue fazer aquilo para você fazer isso. Várias pessoas já falaram essa frase: se você acredita que você consegue fazer. E isso, indubitavelmente, é uma verdade. A terceira coisa psicológica é a motivação e a paixão. As duas somadas eu denomino de força de vontade. Motivação é por que você quer aquilo e paixão como sendo algo que você realmente quer. Ou seja, não adianta ser o sonho de terceiros. Não adianta você fazer isso para terceiros. Tem que ser algo que você goste de fazer para você ter força de vontade, para você não desistir na primeira adversidade. Ou seja, você precisa ter motivação e paixão. E o quarto fator que eu coloquei é o emocional. Ou seja, se você não tem uma inteligência emocional, qualquer coisinha que acontecer na sua vida vai te abalar. E isso vai mexer profundamente com o seu trabalho, com a sua produção. Ou seja, é importantíssimo você ter uma inteligência emocional. Tópico que será abordado nos próximos vídeos. A próxima categoria são os fatores metodológicos. Se você vai produzir alguma coisa, você tem que ter um método. Não adianta você ter um psicológico bom, uma fisionomia boa, ter todos esses fatores em dia se você não sabe nem por onde começar. Você vai ficar perdido, você vai perder tempo. Então, a primeira coisa que você precisa ter metodológico é metas e objetivos. O que você precisa fazer. Ponto. A segunda coisa que você precisa, que eu coloquei, chama o que muitos denominam na internet de lei da atração. Você precisa ser obcecado por aquilo. Você precisa pensar nisso 24 horas por dia. Tem que ser algo que se relaciona intimamente com a paixão. Você tem que buscar isso com todas as suas forças. A terceira coisa são as pesquisas mais as falhas. Você precisa pesquisar terceiros que já fizeram o que você quer fazer com ampla produtividade para você aprender com os erros deles e com o que eles conseguiram fazer de positivo. E as falhas, você vai tentando, você vai falhando e consequentemente você vai se corrigindo. O que leva para o próximo fator, que é o feedback. Você precisa ter um feedback sobre o que você está fazendo. Se o que você está fazendo está te aproximando ou te distanciando do objetivo que você quer, que é a ampla produtividade. Então, se eu estou fazendo A e eu não consigo, eu estou fazendo B, eu estou mais perto, vou fazendo B. E aí você destrincha B1, B2. Se do B1 estou tendo mais resultado que o B2, eu vou sempre para o B1. E assim você vai sucessivamente até chegar em algum método que seja eficiente para você alcançar a sua maior produtividade. E o último passo é a repetição. Quanto mais você repete alguma coisa, mais você consegue fazer com perfeição e em menos tempo. Então, esse o vídeo de hoje, fatores que alteram a produtividade. Ao longo desse canal eu vou tentar abordá-los unificadamente, ou seja, falar um por um, sobre como você pode melhorá-los
para conseguir ampliar a sua produtividade. Espero que tenham gostado. Todo esse conteúdo é autoral, eu mesmo que criei, tenho orgulho de falar isso. E se você gostou, deixa aqui nos comentários sua opinião sobre o vídeo. Se ficou faltando alguma coisa nessa classificação maluca aí, pode deixar aqui também nos comentários que eu vou ouvi-los não, eu vou lê-los e vou tentar corrigir qualquer defeito meu. Espero que tenham gostado do vídeo. Se você gostou, como eu disse antes, deixa o like, comenta, se inscreve, ajuda a gente a chegar na meta de 100 inscritos e siga-nos no Instagram se você ainda não segue, @mentejaço. Então é isso, até a próxima, fui!